entenda e viva o processo. O processo faz parte. Não tem como você chegar lá sem passar pelo caminho para chegar até lá. Eu deixaria uma mensagem que está em Isaías 41:10 e que diz: não temas, porque eu sou contigo. Uma mensagem que diz exatamente isso. Se você tem em quem confiar, se você tem onde se apoiar, que o meu apoio é Deus, né? Então, se você tem onde se apoiar, não importa o processo. O processo vai acontecer, mas ele vai estar lá com você. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres Reais. Para mim é um prazer e um grande privilégio ter você aqui comigo. A gente tem como propósito desse podcast dar voz às mulheres da vida real. Afinal, a gente está sempre rodeado de tantas mulheres fortes, batalhadoras, que têm histórias realmente inspiradoras, de superação, que nos trazem lições. E muitas vezes essas mulheres não compartilham essas histórias, né? E são a partir delas que a gente se motiva, que a gente tem uma nova força, um novo gás. Então aqui é um lugar seguro, é um porto seguro para que essas mulheres compartilhem conosco e possam também nos ensinar. Para mim é um prazer e privilégio ter você por aqui. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio, porque a cada vídeo vem uma mulher mais incrível ainda. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Simplício, sou mentora de posicionamento e fotógrafa há mais de 10 anos e tenho como propósito de vida ajudar, impulsionar outras mulheres que muitas vezes se sentem perdidas, que se sentem sozinhas nesse caminho, nessa jornada empreendedora. Então eu auxilio trazendo estratégias de posicionamento, como falar do teu negócio dentro das redes sociais, como conseguir realmente se sentir capaz, se sentir confiante para que você seja uma empreendedora com posicionamento, para que você consiga mostrar para as pessoas que você realmente é boa. Afinal, não adianta só a gente ser excelente em algo, porque muitas vezes a gente não consegue mostrar e é importante você comunicar toda essa excelência. Então, para mim também é um grande prazer ter você aqui comigo e poder te ensinar muito do que eu tenho dentro do meu trabalho. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que eu tenho algumas coisinhas a mais para falar dela depois que eu apresentá-la, mas eu vou falar só um pouquinho do currículo dessa mulher, gente. Sente só isso. Ela é psicóloga, formada há mais de 12 anos, atua como gerente de RH numa empresa de tecnologia, tem um MBA em gestão estratégica de pessoas, ou seja, se tem uma coisa que essa mulher entende, é de pessoas, né, galera? Ela também tem uma grande habilidade em resolver problemas, ou seja, já queremos ela na nossa vida. Ela é cristã, tem como propósito de vida fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, para mim, é um grande prazer ter você aqui, Tassiane. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. É uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz com o convite, poder participar desse seu projeto que é tão incrível, tão maravilhoso. Eu estou muito grata e muito feliz mesmo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E, gente, assim, ó, a gente tá muito atriz aqui hoje, porque a Tassiane é minha grande amiga. Então não é só uma profissional que eu admiro muito, mas ela é muito minha amiga. E é até engraçado ouvir ela falando Thaís, porque é sempre oi amiga daqui, oi amiga de lá. Então a gente vai tentar aqui ser ponderada, mas é tudo teatro, tá? Porque na verdade a gente é super tranquilo uma com a outra. Tassi, para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho mais, conta pra gente quem é a Tassiane. Afinal, o que eu falei aqui não resume tudo que você é como pessoa, né? Todo o peso de mulher que você tem. Então compartilhe um pouquinho com outras mulheres também. Bom, eu sou a Tassiane, eu sou uma pessoa que gosta de ouvir pessoas. Até coloquei que eu gosto de resolver problemas, porque eu me sinto muito encorajada quando eu enxergo alguma situação onde eu posso atuar, vamos dizer assim, né? Eu sou uma pessoa criativa, eu gosto de usar minha criatividade, eu sou cantora nas horas vagas, brincadeira. Eu gosto de brincar com a questão do canto, né? Algo que eu... Na minha família, nós sempre gostamos de música, né? Então, música tá o tempo todo
envolto na minha família, então é uma coisa que eu gosto muito. Eu amo música, tô sempre ouvindo música, é algo que me inspira, né? E faz o meu dia a dia ser muito mais tranquilo. Sou formada em psicologia, como eu disse, hoje eu sou gestora de RH, caí de paraquedas no RH há muito tempo atrás, então eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de explorar coisas diferentes, gosta de conhecer outras pessoas e ajudar pessoas, acho que eu sou essa pessoa. Muito legal. Gente, antes da gente conhecer um pouco mais da história, da trajetória da Tassiane, eu quero apresentar para vocês as pessoas incríveis que estão por trás desse projeto que é o podcast Mulheres Reais. Então aqui nós temos empreendedores que são apoiadores, que são os nossos patrocinadores. Então para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, o primeiro deles é a Mamba Produtora Audiovisual, que é a empresa responsável por toda essa estrutura, pela nossa iluminação linda, que tá deixando a nossa pele maravilhosa, por esse áudio ótimo, pelo cenário. Então você, empreendedora, que muitas vezes tem vontade de ter o seu próprio podcast, de gravar uma aula, de fazer o teu curso, aqui é o lugar certo para você conseguir tirar esse projeto do papel. E, continuando os nossos patrocinadores, nós temos também a Vanessa Pinheiro, da V7 Cachos. A Vanessa hoje é especializada em cachos e cabelos naturais. Então, você, mulher, que muitas vezes tem uma certa dificuldade em lidar com o teu cabelo, não sabe qual a melhor finalização, ou como fazer um penteado para o teu cabelo cacheado, ou caso você tenha passado por uma transição, por exemplo, a Vanessa é a pessoa certa para te ajudar nesse processo. E além disso, nós também temos a Mask Store, que é de moda feminina de muito bom gosto e elegância. E a Mask, ela é regida pela Bruna Mesquita, que além de ser dona da loja, também é consultora de imagem. Então, quando você entra lá na loja, ela tem todo o conhecimento, tem um feeling muito bom para mostrar para você, mulher, qual a melhor peça que vai ter um caimento perfeito, a cor que ressalta a beleza da tua pele e tantos detalhes que a gente sabe que faz diferença na hora de escolher uma roupa. E se você quer continuar acompanhando todo o meu conteúdo, você me encontra em todas as redes sociais como Thaís.Simplício. Tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook, Instagram e no TikTok. E já não esquece, ó, aproveita, clica aqui e se inscreve no nosso canal. E continuando o nosso papo, tá, se você é psicóloga formada há 12 anos, mas não atua na psicologia, né? Como muitas mulheres acabam... Aqui, inclusive, eu trouxe muitas mulheres que estão já trilhando, vamos dizer assim, essa área, né? Quando você foi para essa área da psicologia, primeira coisa, o que te fez escolher esse curso e como foi para você entrar numa área diferente, especificamente da atuação clínica? Legal. Bom, essa história começa lá atrás, quando eu tinha 14 anos e decidi começar a trabalhar. Então, eu fiz guardinha, acho que você também, né, dessa época. E eu conheci uma professora que era psicóloga e foi lá que eu tive o primeiro contato com a psicologia. Porque até aí eu queria ser advogada, já tinha pensado em várias outras profissões. E aí eu comecei a pesquisar e percebi o quanto eu tinha habilidade para conversar com pessoas, ouvir, eu tinha essa habilidade e eu falei, bom, é nisso que eu quero apostar. Só que na época eu tinha uma influência muito grande da questão jurídica, porque os meus pais trabalharam muitos anos no fórum, né? E aí eu queria ser psicóloga jurídica, né? Não conhecia muito bem as atuações do psicólogo e entrei aí com esse pensamento. Durante o meu curso, né, durante o período de 5 anos de faculdade, eu percebi que não era bem isso que eu queria, então eu me apaixonei um pouco pela clínica, né? Gostei bastante da atuação, porque lá nós fizemos vários estágios, a gente tinha atuações diferentes dentro dos estágios, e aí eu fui na verdade, caí de paraquedas na área de RH. No terceiro ano de faculdade, eu percebi que era o momento de eu migrar, né? Eu trabalhava numa empresa, que foi a primeira empresa que eu entrei, então estava muitos anos lá. E falei, bom, agora é o momento de eu arriscar e ir para a área da psicologia, né? O psicólogo, ele também atua na empresa, né? No RH, como psicólogo organizacional, ou enfim, geralmente dentro do RH. Eu fui para atuar no RH e foi assim que eu comecei a minha jornada como psicóloga, né? Na verdade, eu não era formada ainda, mas como profissional da área de RH, e aí onde eu aprendi tudo que eu sei, onde eu me desenvolvi. E é engraçado você falar isso, porque durante muitos anos eu tive essa sensação de que eu não era psicóloga, né? De que eu não atuava como psicóloga, porque eu não estava dentro da clínica. E aí, depois da terapia é algo muito importante, vida, façam terapia, eu observei e percebi, né,
que na verdade sim, eu atuava como psicóloga, obviamente não dentro do setting terapêutico que eles chamam, né, dentro da clínica especificamente, com outro propósito, mas eu atuava porque eu tinha um olhar muito humano. Sempre tive um olhar muito humano dentro do RH e eu pude fazer muitas coisas exatamente porque eu tinha essa formação, exatamente porque eu tinha isso como base. Então, geralmente a gente pensa, poxa, né? Eu pensava pelo menos comigo, né? Nossa, eu não tô sendo psicóloga, eu não consigo atuar como psicóloga. Obviamente, você não vai atuar como psicólogo clínico dentro do RH. Mas você sim, com as suas habilidades, vai ter um olhar completamente diferente para pensar no desenvolvimento dos profissionais, né? Para pensar em melhorias, um olhar diferente realmente que não é qualquer profissional que tem. Então, a formação do psicólogo ela é muito importante para o RH, para atuar no RH. E querendo ou não, tem um peso na leitura das pessoas também, né? Quando a gente fala Exatamente. de RH, é ali o departamento responsável por lidar com todos os times dentro de uma empresa. E se você não tem uma habilidade em lidar com pessoas, em saber ouvir, em saber direcionar, porque acabam vindo todo tipo de informação para vocês, né? Saber ali ter um discernimento em relação às próprias pessoas mesmo, né? Não tão de forma trabalhista, mas de forma pessoal. Se você não tem isso, querendo ou não, falta um pouco, não tem ali o mesmo resultado, né? Então eu imagino que a formação em psicologia com certeza seja uma base muito grande, até para você trazer soluções para dentro da empresa, ainda mais você que lida com tantas soluções de problemas, né? Trazer soluções pensando nesse bem-estar das pessoas que estão ali dentro, né? E você tendo esse olhar, por exemplo, quando você vai fazer o recrutamento de alguém, né? De um funcionário, enfim, principalmente em cargos mais relevantes. Como é para você fazer essa leitura das pessoas? Porque a gente conversa muito sobre essa questão da comunicação das pessoas, seja a narrativa, a comunicação visual, a comunicação falada, né? Tudo isso conta muito na hora de um processo seletivo que faz você discernir, né? Escolher uma pessoa X ou Y para aquele cargo. Como que é para você fazer essa leitura das pessoas? Porque você tem que ir mais profundo, né? É sempre um desafio, né? O papel do recrutador é um papel importantíssimo no processo. Quando você entende qual que é o seu propósito ali naquela relação, né? Você está buscando o profissional mais adequado para aquela posição, né? E que ele possa ser feliz ali, né? Que ele possa realmente continuar, não só se encaixar, né? Então, com esse olhar, quando você olha de uma maneira mais humana, você consegue, de certo modo, trazer a pessoa na sua essência, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, quando o profissional chega para uma entrevista, enfim, para um processo seletivo, ele está nervoso, já passou, às vezes está frustrado, já passou por diversas situações como aquela ali, né? Então, você tem que ser empático com aquela pessoa. Então, eu me lembro de sempre, eu chegava, conversava com a pessoa um pouquinho antes, para já quebrar aquele gelo do primeiro contato, saía um pouquinho de cena, voltava, vamos lá, vamos conversar, olha, fica tranquila, que é uma via de mão dupla, você tá buscando, mas eu também tô buscando, então fica tranquilo, né, eu quero que você se sinta à vontade, oferecia um café. Quando eu percebia que a pessoa tava muito nervosa, eu falava, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tour pela empresa? Eu saía com a pessoa do legal. ambiente estressor, né, que a gente fala, no ambiente tá estressante, a pessoa tá super nervosa, eu ia lá, esparecia um pouquinho, oferecia um café, apresentava a empresa, fazia o meu papel ali enquanto ser humano, enquanto profissional, né? Porque eu queria extrair o melhor daquela pessoa. E também isso ajuda para olhar aquelas pessoas que estão treinadas, né, para entrevistas, com respostas prontas. Então, acho que é nesse sentido que a gente consegue contribuir. Identificar aquele profissional que, de repente, não é o adequado para a posição, né, exatamente porque a gente analisa tudo. O perfil da vaga não é só, por exemplo, tem MBA, né, tem formação, tem inglês, não é só isso que a gente analisa a cultura da empresa, se aquela pessoa vai se adequar ali, ela vai realmente conseguir entender o ambiente, se sentir confortável naquele ambiente. Nós analisamos também os gestores, então muitas vezes a gente observa o modelo de gestão daquele gestor e identifica no profissional que a gente está entrevistando, poxa, será que esse profissional realmente
vai interagir bem com esse gestor. Então, as perguntas que são feitas, né? A gente trabalha bastante com perguntas por competências, né? A gente faz alguns questionários, algumas questões para as pessoas, como elas lidam em determinadas situações, né? Então, a maioria das pessoas odeiam essas perguntas, não gosta quando o RH faz isso, né? Mas são importantes exatamente porque nós conhecemos o outro lado, né? E a gente quer que aquela pessoa... Eu, pelo menos, torço para todo mundo. Eu tô sempre... Nossa, essa pessoa é muito legal. Por mim, eu contrataria todo mundo. Mas eu identifico que aquela pessoa, muitas vezes, não tá adequada. Ou identifico, nossa, essa pessoa tem exatamente aquilo que a gente tá buscando. O perfil comportamental e também o profissional, né? Técnico, vamos dizer assim. E quando você passou por situações em que você foi avaliada, como que foi estar do outro lado ali? Eu acho que é sempre muito difícil. Por mais que você faça isso todos os dias, depende da maneira como você se sente quando você está sendo avaliado. Muitas vezes nós temos inseguranças que a gente precisa saber lidar com essas inseguranças e que elas afloram quando você tá nervoso, né? Então, tudo você começa a gaguejar, você não lembra mais nem quem é você, como que é seu nome e tudo mais. Então, isso acontece muito quando você tá numa situação de muito estresse. O que eu sempre faço? Eu sempre treino. Eu sempre treino. Então, por exemplo, eu tive uma situação onde eu passei por um processo seletivo que eu almejava. Por mais que eu não tenha conseguido, hoje eu entendo que não era para mim, mas eu fiz uma linha do tempo, porque muitas vezes a gente esquece aquilo que a gente quer falar durante o processo, porque você está sendo perguntado, você recebe várias perguntas, e aí, de repente, você esquece sua linha de raciocínio. Então, eu fiz uma linha do tempo de toda a minha trajetória profissional, destacando o que eu não poderia esquecer de mencionar. Legal. Isso foi muito bom, porque depois, quando você se sente treinado para aquilo se torna mais fácil, mais mecânico para você, querendo ou não. Então, quando você não treina, você simplesmente, vamos ver no que dá, né? Tem muita gente, vai que dá certo, né? Quando você não se prepara, que acho que a preparação é o principal, realmente você pode dar muito errado, porque você não está pronto para aquela situação. E aí, quando você se prepara, começa a ficar muito mais fácil para as próximas situações, né? Então, não é uma obra de sorte, eu tive sorte. Não, você tem que estar preparado para aquilo. E preparado não é você parecer um robozinho ali respondendo perguntas de uma forma mecânica, mas se sentir à vontade. Então, eu treinava na frente do espelho, eu gravava, eu escrevia o que eu queria falar, né? E eu tenho uma história bem interessante sobre isso, que foi um processo seletivo que eu participei, onde eu identifiquei que eu tinha um grave problema, por mais que eu tenha me preparado, um grave problema em relação ao inglês, porque eu me sentia muito preparada, assim, para o inglês, mas quando eu passei por esse processo, eu percebi, não tô pronta. Isso foi em 2016 e 1 ano e meio, 2 anos depois, eu tava falando inglês. Então, coloquei como meta. Foi tão difícil a situação que eu falei, não, agora eu preciso falar o idioma. Então... Sim. Essa preparação, acho que, na verdade, ela é essencial em tudo, né? A gente tá falando aqui de um processo seletivo, né? De um exemplo do ambiente corporativo, mas quando a gente fala da vida inteira, pra gente estar aqui conversando hoje, né? Se eu não tivesse, de alguma forma, minimamente me preparado, formatado as perguntas na minha mente, imaginado como é que eu iria lidar com os erros que podem acontecer, né? Você formou uma linha do tempo ali. Então, peraí, às vezes tem tanta coisa interessante na sua trajetória que se você deixa o acaso, você não vai lembrar de falar e era aquilo que podia ser o ponto-chave, que podia mudar de verdade a mentalidade de quem estava avaliando, né? E quando a gente fala, eu falo muito sobre posicionamento direcionado a empreendedoras, e quando a gente fala dessa questão da preparação, desse processo, ele é extremamente essencial para tudo. Então, muitas empreendedoras vão relatar, muitas mulheres vão relatar, mas eu não tenho tempo para poder falar do meu trabalho, ou quando eu tô na frente de um cliente, eu não sei falar direito, aí a cliente me pede desconto, eu já saio dando 30 mil desconto. Por quê? Porque não existia uma preparação na hora de falar sobre o próprio trabalho. Né? Não existiu ali uma forma de esquematizar, de ter uma estrutura para saber como você vai comunicar isso. Então, essa comunicação ela é essencial de todas as formas, né?
E aqui a gente tá falando especificamente porque você entrou na psicologia, se formou, acabou migrando para a área corporativa, atua até hoje como gerente de RH, só que sempre me veio uma coisa aqui na mente, porque isso eu acho que todas as mulheres, como a gente tá falando de mulheres reais, nós como mulheres a gente passa muito por isso, que é a questão da comparação. Já aconteceu com você, às vezes até de encontrar ex-colegas ou de ver nas redes sociais que atuam diretamente na área da psicologia clínica, ou enfim, que atuam mais diretamente com as pessoas ali, não dentro de um ambiente corporativo, dá aquela coisinha ainda em você de, putz, será que eu tô na área errada? Será que, né, pode bater um arrependimento ou algo do tipo por essa comparação? Com você acontece isso ou já aconteceu? Sim, já aconteceu diversas vezes, mas assim como eu aprendi com o episódio do inglês, eu aprendo com essa referência. Eu não uso como comparação, mas como referência. Profissionais que estão fazendo muito bem aquilo, que eu reconheço que fazem muito melhor do que eu faria, por exemplo, né? Porque tem uma capacidade, porque se prepararam, porque tem uma experiência, ou porque tem um posicionamento completamente diferente. Então eu uso isso, apesar de às vezes a gente se comparar de uma maneira, putz, eu nunca vou chegar lá, nossa, será que acho que eu não tenho essa habilidade, né? De uma maneira talvez muito que te deprecia, eu uso isso de uma maneira diferente. Eu tento olhar pelo lado positivo. Nossa, essa pessoa fala muito bem, ela tem um posicionamento legal, ela se comunica bem. Eu acho que, assim, isso é uma referência para mim, eu quero ser assim. Essa questão do inglês foi algo que permeou muito o meu desenvolvimento profissional, porque era uma dificuldade que eu tinha muito grande, né? Ainda me comparo. Eu sei que tem muitas pessoas que falam muito melhor, que se expressam muito melhor, têm uma habilidade, né? Continuo estudando por causa disso, mas eu tive um episódio bem específico onde eu participei de uma reunião estratégica muito importante, era extremamente importante, e eu entrei muda e saí calada, porque era uma reunião com os diretores da empresa e era toda em inglês, só tinha pessoas de fora. E eu fiquei em pânico, né? Eu falei, meu, eu pescava algumas palavras e não estava entendendo completamente. E aí chegou uma profissional de RH que fazia basicamente o que eu fazia, só que ela tinha um conhecimento extremamente profundo ali, né? E ela começou a se expressar tão bem, eu fiquei ali babando nela, falei, caraca, eu quero ser assim algum dia, nossa, eu vou ser assim algum dia, né? Então eu tomei ela como referência de uma maneira positiva. Eu quero me tornar, eu quero poder ser dessa maneira, conseguir me comunicar no inglês da mesma maneira que eu estou me comunicando no português, né? E de uma maneira assim, ela tinha termos muito técnicos e tudo mais. Porque eu entendia também que existe uma diferença muito grande entre eu e ela, em termos de quanto tempo ela já se preparou, quanta experiência ela tinha, né, no caso, na situação, a área que ela estava atuando. Então, acho que essa comparação, ela dá para você tomar ela de uma maneira, né, usar ela de uma maneira positiva, para mudar o rumo da sua história, para mudar a maneira como você está enxergando o seu futuro. Poxa, eu quero ser melhor do que eu sou hoje, te colocar numa posição melhor. Eu acho que eu penso dessa maneira e isso me ajudou bastante na minha trajetória. Então a gente vê como é importante também a forma com que você leva algumas coisas de acordo com a sua mentalidade mesmo, né? Porque você poderia encarar como uma comparação, mas você trouxe de uma maneira diferente, fez uma leitura muito mais positiva para trazer ali como algo que fosse referência, que fosse uma inspiração, né? Então, eu acho que principalmente entre as mulheres, às vezes a gente tá sempre se comparando, né? Então, é uma habilidade muito grandiosa, muito magnífica sua de conseguir trazer esse discernimento realmente, porque a gente constantemente vê mulheres que se comparam, né? Até entre o nosso dia a dia, seja a fulana que tá mais bem vestida, ou seja uma habilidade profissional, entre as próprias profissionais, entre as empreendedoras, então, meu Deus, elas começam a se diminuir, achar que o seu valor é menor por se comparar com outras pessoas, quando na verdade a gente tem que transformar essa comparação em referência, como você mesmo falou, né? Mudar a nossa própria mentalidade, a forma de enxergar isso, trazer para nós que não, aquilo não é, essa pessoa não é melhor do que eu, mas eu posso me tornar tão boa quanto ela, eu posso trazer uma versão de mim muito melhor, muito mais evoluída, e isso é um desafio muito grande, a gente conseguir mudar, né? Até porque
tudo é você tem como aprender, Sim. né? É aprendido, né? A sua comunicação pode ser melhor se você se dedicar para isso, se você colocar isso como foco, como prioridade na sua vida. Então, se você carrega esse olhar mais positivo para as coisas, acho que isso também vem do autoconhecimento, vem do quanto você trabalha em você mesmo, as suas inseguranças, as suas dificuldades, né? Não focar naquilo que, nossa, ela é muito boa nisso, eu gostaria de ser assim, mas eu nunca vou conseguir, né? Essa coisa da limitação, né? Ou do e se, né? A gente usa muito, e se eu tivesse feito assim, e se já foi, passou, daqui pra frente que você consegue mudar, né? E aí você olhar de uma maneira, nossa, eu poderia ter sido melhor naquela reunião, mas eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu consegui naquele momento. Eu trabalhei muito isso na terapia, isso foi muito importante pra mim, porque eu me culpava bastante de, nossa, eu deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo, deveria ter sido melhor nisso, deveria ter sido melhor naquilo. Quando eu entendi que eu fiz o melhor dentro daquilo que eu tinha condição de fazer na época, eu parei de carregar peso desnecessário, né? Peso de culpa que você. Eu fiz o meu melhor naquele momento. Talvez numa outra situação, eu já passei por aquilo, né? Numa outra situação, eu vou com certeza ser muito melhor do que eu fui. Então, acho que essa referência realmente tem que. A gente precisa mudar o nosso olhar. E existem mulheres maravilhosas que a gente precisa se inspirar Sim. exatamente para que a gente possa ser melhor. Poxa, eu gostei da maneira como ela falou, eu gostei da maneira como ela se expressou. O que eu posso fazer para me tornar melhor? Eu não consigo me expor tanto, né? Eu gosto de ficar mais no meu cantinho, um pouco do meu caso. Então, como que eu posso usar as habilidades que eu já tenho para me tornar melhor do que eu sou? Né? Acho que é nesse sentido, sim. Sim. E essa questão de tudo é aprendido é algo realmente muito importante, mas que as pessoas deixam de lado. Porque assim, a gente coloca aqui, por exemplo, você nasce líder ou você não é líder. Você nasce vendedor ou você não é vendedor. Você nasce um bom comunicador ou você não é comunicador. E na verdade isso é um mito, é uma informação extremamente errônea. Porque, né, até o GeoJ sempre comenta que o sucesso é treinável. Ou seja, a gente pode estar sempre aprendendo aquilo que a gente não é tão bom, aquilo que a gente não tem como habilidade maior, assim, que está mais em destaque, né? Então, por exemplo, você consegue se comunicar impecavelmente em inglês hoje. Mas por quê? Porque você passou por uma situação que você entendeu que era uma necessidade. Você precisava aprender. Eu passei por algo que para mim foi a maior diferença nos últimos anos, que foi o meu posicionamento de imagem. Então eu entendi que eu precisava mudar a minha imagem, porque a minha imagem comunica. A minha imagem comunicava sobre o meu trabalho, mas também sobre quem eu era, sobre a minha própria confiança, a minha autoridade, profissionalismo. Eu precisei passar por esse processo, mas foi um aprendizado. Eu consegui aprender, não era algo assim tão distante ou tão impossível. Assim como a gente também tem que entender isso, né? De que tudo é aprendizado. E com a prática é que a gente consegue chegar na excelência. Então, eu não sei, por exemplo, algo que a gente viveu recentemente, né? A questão dos vídeos. Você não tinha habilidade muito em editar vídeo, mas precisou ali para várias situações de tanto fazer. Pronto, hoje para você já é simples editar um vídeo. Então, para tantas mulheres, às vezes, mas eu sou acostumada a ficar aqui só dentro do meu trabalho, só na minha casa, eu cuido aqui do meu lar. Será que eu teria potencial para fazer alguma coisa a mais? Eu acho que não. Acho que eu só sei ser dona de casa. Quando na verdade você pode ser tudo que você quiser, né? Isso é algo, acho que, muito relevante pra gente trazer à tona. Porque entra até numa questão de que a gente sempre fala sobre as mulheres estarem se sentindo sozinhas e com uma falta de confiança gigantesca, né? Às vezes por não ter referências, por não ter pessoas do lado para dar esse apoio, para não ter uma rede de apoio, mas uma rede de outras mulheres que ouçam, que entendam, que contribuam, né? E a gente tem vivido hoje em dia muito uma realidade de poder estar perto de mulheres assim, poder estar apoiando, né? Então, qual que é a tua visão hoje em relação a esse apoio para as mulheres, né? Você acha que toda mulher precisa ter outras mulheres apoiando? Você acha que isso é realmente tão importante quanto a gente vem falando? Seria maravilhoso se toda mulher pudesse ter uma amiga, né, uma pessoa ali para te acompanhar e te colocar para cima. Porque assim, o nosso olhar sobre o outro muitas vezes é muito mais positivo do que o olhar que nós temos em relação a nós mesmos, né? Geralmente nós somos muito cruéis com nós mesmos, né? A gente
nos critica, tipo, ai, nossa, sei lá, minha maquiagem não tá boa, meu cabelo não tá bom, eu tô gorda, eu tô não sei o quê, né? Nós sempre somos muito cruéis. E com o outro, a gente olha o outro e admira o outro e fala, nossa, ela tá tão bonita, ela tá tão assim, tão assado, né? E por que que é interessante? Por que que é importante você ter o olhar de uma outra pessoa exatamente para ela mostrar aquilo que você não está vendo, muitas vezes, para ela te dar a referência daquilo que você não está vendo, né? Eu posso dizer que você foi essa pessoa para mim, né? Sempre foi, sempre mostrou o meu lado positivo, as minhas habilidades, as coisas que eu tenho como valores também. Então, acho que isso seria maravilhoso se todo mundo tivesse uma amiga Thaís, por exemplo, do lado, exatamente, toda mulher, né? Pra te colocar pra cima, pra mostrar o seu melhor, né? Eu acho que seria extremamente importante se as mulheres parassem de se comparar de uma maneira de competição, né? De uma forma competitiva o tempo todo e começassem a se olhar e fazer trocas. Nossa, ela fala muito bem, uma habilidade que eu não tenho, mas eu também sei ouvir muito bem, uma habilidade que talvez ela precisa melhorar ali. Então, fazer essas trocas, você olhar o outro e uma habilidade do outro que você pode melhorar e o outro também te enxergar, né, nas suas positividades, as coisas que você tem de valor, de coisa boa. Então, eu acho que seria maravilhoso se todas pudessem fazer dessa maneira. Eu agradeço muito a Deus por isso, né, por ter te colocado assim como amiga. A gente tem amizade de muitos anos, né? Eu Pode acho que chorar, isso, gente. eu não posso falar muito sem achar. E eu acho que, assim como eu aprendi, eu sei que eu pude te ensinar algumas coisas, mas eu aprendi muito com você. E essa questão da imagem, essa questão da imagem visual mesmo, né, da maneira como você está se portando, tem uma enorme diferença. Principalmente na sua autoestima, na maneira como você se enxerga, né? Porque quando você olha no espelho e você tá com aquela camiseta de, nada contra os vereadores, mas de vereador, Sim. né? Eu falo que é a roupa de mendigo. Que a gente fica em casa, né? Você tá com aquela roupa, você não tá na sua melhor versão, né? Você não tá se vendo na sua melhor versão. Então, quando você se veste bem, você coloca uma maquiagem, você se sente, nossa, eu estou muito linda. Isso também melhora a sua autoestima, melhora a sua autoconfiança. Isso para tudo, como você disse, treinar, tudo é treinável. Isso numa reunião de trabalho, numa situação com o cliente, como você comentou, ou até mesmo numa entrevista, né? Imagina que você vai para uma entrevista e aí você coloca aquela calça mais apertada do mundo, que você está se sentindo desconfortável, ou uma camiseta uma blusa, enfim, que não está confortável para você, você se sente gordinho. Você vai procurar aquilo que te deixa mais confortável e isso muda a maneira como você também se vê, Sim. né? Por isso que é tão importante. Então, acho que essa questão do apoio seria essencial, por exemplo, alguém para falar, nossa, amiga, acho que não tá legal assim o seu cabelo, sei lá, alguma coisa do tipo. É legal ter essa troca, mas não de uma maneira negativa, né? De uma maneira, nossa, com inveja ou coisas do tipo, É o né? olhar de alguém que se importa, né? É Exato. um olhar É a sensível. crítica construtiva de quem quer De quem construir quer alguma coisa. construir, exatamente. E você sabe que essa questão do apoio, ela é tão essencial de você ter um apoio de quem está olhando de fora, né? Que realmente as pessoas enxergam mais capacidade em nós do que nós mesmos, né? Quando a gente pergunta, alguém te pergunta, me fale quem é você. Nossa, você demora, você pensa e raciocina e é tão difícil formular algo para falar sobre você. Mas se alguém te pergunta sobre o outro, às vezes é mais fácil você falar do outro, né? É mais fácil você conseguir trazer uma solução do problema do outro do que do nosso mesmo. E essa questão de ter mulheres, de ter amigas que se importam, eu acho que é algo que tem um peso tão grande na nossa vida que, por exemplo, até aqui, inclusive eu falei num episódio que a gente já gravou anterior, que esse espaço do podcast a gente está trazendo como algo de muita transparência e vulnerabilidade. Então eu vou abrir para vocês, pessoal, algo muito pessoal. Eu e a Tassi, nós temos mais de 10 anos de amizade, né? E a pessoa que está aqui à minha frente foi a pessoa que me fez sair da minha casa, que me fez ter a coragem de sair da casa do meu pai para ir morar sozinha. Então você imagina, a decisão de ser independente já é muito grande, já é muito forte, super importante na vida.
E você não ter uma estrutura para isso, geralmente é um ponto que impede, que acaba sendo um bloqueio para que as pessoas se tornem independentes. Então, eu não tenho condição de sair da casa dos meus pais, eu vou ficar aqui até quando der. E na nossa amizade, quando a gente se conheceu, você começou a me acompanhar, vários desafios que eu já vinha enfrentando, a gente entendeu ali, você me mostrou, você me fez entender que muitas coisas mudariam a partir do momento que eu me tornasse independente, de que eu topasse esse desafio, vamos dizer assim. Só que eu não tinha emprego, eu não tinha um tostão praticamente, tinha uma câmera, um sonho. Literalmente. Porque eu estava começando na fotografia, então tinha câmera, um Verdade. sonho. E você super me incentivou. E a gente fez a minha mudança no seu Celtinha que você tinha na época, né? Verdade. E colocou 3 caixas, que era a mudança praticamente, no carro. E fui morar sozinha num quartinho com banheiro. Só que aquela foi uma das decisões mais importantes da minha vida, porque mudou o rumo de toda a minha história. E eu tenho que segurar pra não chorar, gente. Mudou o rumo da minha história. E provavelmente, se não fosse você me encorajando, enxergando em mim algo que eu não enxergava, um potencial que muitas vezes eu não enxergava, eu dificilmente teria tomado essa atitude. E eu não sei como hoje seria a minha realidade se eu tivesse continuado naquela situação em que eu estava. Então, assim, o fato de ter pessoas que se importam com você, que vão te motivar, que vão te inspirar, que vão acreditar na sua capacidade e fazer com que você entenda que você realmente consegue lidar com aquilo, que você tem a capacidade de realizar de verdade, isso é muito importante, porque pode mudar o rumo da nossa vida. Ao mesmo tempo que ter pessoas que só nos colocam para baixo, ter pessoas que só vão olhar pontos negativos em nós, isso também fala muito sobre nós, nas próprias decisões e atitudes. A gente começa a se tornar uma pessoa mais amarga, a enxergar a vida de uma maneira muito negativa, né? Então, o ambiente que a gente está inserido fala muito sobre quem você é e quem você vai se tornar, né? Então, essa busca por ambientes saudáveis, por ter pessoas do seu lado que façam sentido, pessoas que vão agregar na tua vida, é extremamente importante. E Aquela coisa de você a média das 5 pessoas que você convive, né? Isso. E por quê? Porque você reflete isso, né? Se você tá com pessoas que sonham grande, você começa, não, então peraí, eu preciso sonhar mais, eu preciso sonhar maior, eu preciso acreditar em algo mais alto ainda. Mas se você tá com pessoas sempre medianas, sempre com hábitos ruins, você começa a ter hábitos ruins, né? Esse ambiente, ele fala muito sobre atitudes e ações que vão impactar no nosso futuro, né? Exato. E hoje em dia, você acha que tudo que você construiu na sua jornada, não só profissional, mas como na sua jornada como pessoa, como mulher, te ajuda de alguma forma, porque você colocou aqui que seu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas, Sim. né? Hoje você acha que você consegue, de que forma, fazer essa diferença na vida das pessoas, das mulheres que estão ao seu redor? Eu acho que quando a gente fala em fazer a diferença na vida das pessoas, as pessoas podem imaginar que é algo gigantesco, né? Que você vai fazer, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, né? E muitas vezes relacionado à parte financeira. E na verdade não é nada disso, é realmente você poder mudar o dia de uma pessoa com uma palavra de incentivo, com uma palavra de uma atenção que você dá, você poder ouvir, né? Eu acho que exatamente nesse sentido. Todas as vezes que eu me deparo com um desafio, com alguma coisa que eu preciso fazer, eu tenho Deus como referência, então eu sempre peço direção de Deus e falo, nossa, me faça dar o meu melhor nesse momento, que eu possa dar o meu melhor e fazer a diferença no dia daquela pessoa, né? Então, já passei por diversas situações onde eu precisava orientar a pessoa sobre alguma situação específica, né? Muitas no trabalho, outras em outras situações da vida mesmo. E eu sempre peço direção de Deus. E às vezes uma palavra de incentivo, de conforto, de alívio, é isso que vai mudar. É isso, é dessa maneira que você faz a diferença. Pode ser que em algum momento você possa fazer a diferença de uma forma financeira, mas não é só dessa maneira que você faz diferença. Né? Então, acho que é desse jeito, é dando uma palavra de conforto, de repente elogiando, tornando o dia da pessoa melhor, né? Eu tenho linguagem de amor de presentes, então eu adoro dar presentes. Para mim, passei por uma dificuldade financeira muito grande, então foi muito difícil
ter que frear a minha linguagem de amor, né? Porque Sim. presente, às vezes, dependendo do tipo de presente que você vai dar, tem um custo ali. Então, eu acho que é nesse sentido, é você demonstrar o seu amor ali para aquela pessoa, o seu cuidado de diversas maneiras, né? De repente você, no ato de serviço, você se colocando em prontidão ali para ajudar a fazer alguma coisa para aquela pessoa, ou de repente você acompanhando ela numa situação, né? Então, acho que é dessa maneira que eu consigo cumprir, vamos dizer assim, com o meu propósito, se fazendo presente na vida das pessoas. E eu acho que esse se fazer presente é cultivando as amizades, né? Às vezes a gente quer ser amigo das pessoas, né? Ou quer ter amigos, mas a gente esquece da nossa parte, do nosso 50% ali no processo, que é ligar, que é se importar, que é, né, chamar para sair, que é ter essa coisa da cultivar a relação, né? Eu acho que você tem que fazer a sua parte também para que a relação se sustente, né? As relações de amizade e tudo mais. Então, eu acho que é dessa maneira. E é engraçado porque, por exemplo, essa questão do se importar, do fazer a diferença, tudo que você está falando, seja numa linguagem de amor de presente, seja numa palavra de incentivo, seja enviando uma mensagem, ela começa a partir de nós, né? Muitas vezes a gente acaba colocando a expectativa sempre no outro. Ah, porque minha amiga não me mandou mensagem. Ah, porque meu chefe não me deu um feedback. Ah, porque meu marido não fez o que eu esperava. Ah, porque meu filho... Sempre a gente terceiriza essa responsabilidade. E quando a gente fala sobre essa questão até da amizade, ou de ser presente, de fazer o dia das pessoas ser melhor, de fazer diferença realmente na vida de alguém, é algo que parte de nós, que começa a partir da nossa atitude, de treinar o nosso olhar. Porque muitas vezes, muitas pessoas passam batido, tipo, não tem essa atenção voltada para esse tipo de coisa. Então, se eu fosse até dar um conselho, por exemplo, para você, mulher, que muitas vezes sente falta de ter relações assim, de ter amizades duradouras, de ter pessoas que você possa contar, você começa a partir de você. Então é você olhando algo diferente na pessoa que você possa trazer um elogio. É você trazendo essas coisas simples. Ah, eu gosto de demonstrar em presentes, compra um bis, que seja um bombonzinho, uma florzinha tirada da árvore, um bilhetinho. Ai, que seu dia seja mais feliz. Coisas extremamente simples. É a gente olhar para o outro com um olhar de sensibilidade, né? Não com um olhar de sempre um pré-julgamento. E é isso que eu acho que tem faltado muito nas pessoas, nas mulheres inclusive, de olhar para a outra pensando que ela também está lutando a luta dela, que ela também está vivendo uma batalha que você desconhece. E muitas vezes até atitudes ríspidas que vêm contra nós é justamente porque aquela pessoa está machucada. Então quem está machucado machuca, né? Quem foi ferido acaba ferindo também. Então a gente ter esse olhar mais treinado, ter essa atitude partindo de nós, de ser bondoso, de ser bondosa, de trazer algo relevante para o dia da pessoa, mesmo que seja em detalhes, né? E plantar aquilo que também você quer receber, né? Isso! Então, acho que isso impacta muito as pessoas quando você começa a semear isso de diversas maneiras, automaticamente isso começa a retornar para você, né? Então, as pessoas também começam a te ver como referência. Poxa, aquela pessoa, ela é tão amável, ela é tão cuidadosa, né? Ela tem esse cuidado e elas se sentem também na necessidade de te entregar o melhor delas. Eu acho que entregar o seu melhor, porque você também quer receber o melhor das pessoas, né? Então, frear um pouco essa necessidade nossa de dar opinião sobre tudo, né? De querer opinar sobre tudo. Às vezes não tem necessidade. Eu levo isso muito na minha existência. Às vezes até demais. Às vezes eu esqueço de dar opinião, né? Mas de você frear mesmo essa sua necessidade de querer falar sobre tudo ou opinar sobre tudo o tempo todo. Às vezes, se não é construtivo a maneira como você vai se posicionar, tenta pensar. Tenha um filtro ali, né, necessário. Tenta pensar antes de se posicionar. Assim você se torna uma pessoa também mais cuidadosa na maneira como você fala, na maneira como você se posiciona. E eu acho que é entregar realmente o seu melhor. Isso é muito importante, Sim. com certeza. E tem alguma situação, Tassi, que você se lembra que tenha te marcado de alguma forma? Ou que você recebeu esse apoio e que pra você foi muito importante? Ou que você tenha dado esse apoio, que você tenha feito a diferença na vida de alguém e que isso tenha te marcado de alguma forma?
Tem várias, mas não sei se eu consigo pensar em uma especificamente. Eu acho que na, na, na terapia eu tive um momento onde eu recebi um apoio da psicóloga, né? Então eu sou muito grata a ela por causa disso. Respira. Num momento de maior dificuldade, assim, de maior vulnerabilidade, ela me estendeu a mão. Ela falou: Olha, conte comigo. Então acho que esse foi o momento onde eu me senti cuidada, me senti amada, né? E eu pude ver o quanto isso faz a diferença. Porque eu passei por situações onde eu era a pessoa que cuidava, eu era a pessoa que amava e muitas vezes não recebia em troca isso. Então, quando você recebe do outro, isso te marca de uma maneira, né? Então, acho que, por exemplo, o que ela fez por mim vai marcar o resto da minha história, o resto da minha existência, né? Assim como eu fiz por outras pessoas, eu creio que eu tenha feito por outras pessoas. Então, quando você recebe esse cuidado, foi uma situação específica ali, né? Eu tava passando por um processo bem doloroso, passei por burnout e tudo mais. E aí ela me estendeu a mão e falou, olha, né, conte comigo. Então acho que às vezes é uma palavra de apoio e não é só conte comigo e some, nunca mais você vê a pessoa, né? Mas é conte comigo e se faz presente o tempo todo. E eu acho que você foi uma dessas pessoas também, né? Eu acredito que se você não tivesse ali me mostrando, ó, vem por aqui, vem por esse caminho que é sucesso, eu acho que eu teria ficado lá atrás, né? Teria realmente me perdido. Eu estava muito perdida. E você foi extremamente insistente, às vezes até irritante, mas foi necessário, porque eu acho que você enxergou ali o momento, né? Poxa, é o momento de eu me fazer presente. É o momento onde eu preciso estender a mão. É o momento onde eu preciso estar o tempo todo ali levantando essa pessoa. Então, eu acho que foram duas pessoas extremamente importantes na minha vida, você e a minha terapeuta, que acho que foram pessoas que foram curando feridas também dentro de mim, né? E eu precisava, no momento que eu precisava. Então, teve outras situações onde eu pude fazer isso, e eu tenho certeza que fez muita diferença, né, na vida dessas pessoas. Mas as que mais me marcaram foram essas situações recentes que fizeram por mim. Então, você receber é muito gratificante, muito bom. E como é importante, né, ter Chorou, né? essa presença. Eu tô mordendo a língua aqui pra não chorar. Chorou, né? Como é importante ter essa presença de pessoas que se importam, né? De mulheres que se acolhem, que se cuidam. Então, hoje a gente, graças a Deus tem colocado muita sabedoria também, né? Não só em mim, como em você também. A gente tem visto na prática o quanto a gente evoluiu juntas também nesse assunto, nesse aspecto de poder cuidar de outras pessoas, de poder impactar a vida de outras mulheres através do que Deus fez na nossa vida, né? No nosso coração, na nossa própria história. E por isso tá, assim, todo episódio eu faço uma pergunta para as mulheres que vêm aqui. E eu queria também te perguntar, imagina que essa nossa conversa, que esse podcast, ele fosse passado num telão muito grande no mundo todo. Todas as mulheres pudessem ter acesso, te virem chorando, inclusive. Deus o livre. Que horror. Mas imagina que essa conversa fosse estendida num telão muito grande. O que você daria de mensagem? Qual conselho você levaria para essas mulheres? Bom, eu falaria sobre o processo. Entenda e viva o processo. O processo faz parte. Não tem como você chegar lá sem passar pelo caminho para chegar até lá. E aí eu deixaria uma mensagem que está em Isaías 41:10 e que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. É uma mensagem que diz exatamente isso. Se você tem em quem confiar, se você tem onde se apoiar, que o meu apoio é Deus, né? Então, se você tem onde se apoiar, não importa o processo. O processo vai acontecer, mas ele vai estar lá com você. Então, acho que essa seria a mensagem. Não temas, eu sou contigo. Então, Deus é com você. O processo vai acontecer, mas ele está com você. Amém. Gente, quantas emoções esse podcast, meu Deus do céu!
Tassi, eu quero agradecer mais uma vez pela tua presença. Obrigada. Eu sei, gente, não foi fácil trazer essa mulher aqui, vocês não estão entendendo. Não foi nada fácil. Pensa numa bichinha que resistiu, porque era pra Muito. ela estar no primeiro episódio. Mas ela ficava aqui se fazendo difícil pra mim, entendeu? Então foi uma vitória ter ela aqui hoje. Mas assim como ela disse, eu sou insistente, às vezes irritante. Então, é um prazer muito grande, é um privilégio. E eu me sinto, assim, de verdade emocionada em ter você aqui. Porque você conhece minha história. Gente, eu vou chorar. Você conhece a minha história, a minha trajetória, você me acompanha nos momentos mais difíceis. Então, hoje, estar realizando um projeto como esse, de dar voz a mulheres tão importantes, tão relevantes, com histórias tão inspiradoras, e são mulheres reais, né, da vida real, para mim hoje é um privilégio. E é um sentimento único estar realizando isso. E ter você aqui comigo, pra mim, é muito especial. Não estaria completo se você não tivesse participado. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu tô muito honrada, de verdade. E feliz, orgulhosa, sabe aquele orgulho de irmã mais velha? Acho que hoje nem dá mais pra falar que eu sou irmã mais velha, né? É exatamente esse orgulho de ver o quanto você cresceu, o quanto você mudou e se tornou essa pessoa tão especial, né? Que faz tanta diferença na vida das pessoas. E esse é um canal, assim, maravilhoso. De verdade, eu tô muito orgulhosa. Saber que eu fiz parte dessa história lá atrás, né? Que seja dando um empurrãozinho pra você. Mas eu tô muito feliz mesmo. Obrigada. Ah, imagina. Gente, assim, eu não tenho nem como falar que vocês não foram impactadas, que não foi inspirador, porque até lágrimas rolaram aqui. Então, você, mulher que está nos assistindo, escreve aqui no comentário se você se identificou com a história da Tassi, com tudo que ela trouxe de mensagem, de inspiração, né? Que realmente a importância que tem nós se unirmos como mulheres, em ter essa comunidade, em ter realmente esse laço importante com pessoas que se importam também com você. Então, não esquece, deixa o seu comentário aqui, já se inscreve no canal. A gente vai estar sempre por aqui, todas as semanas tem um episódio novo, cada dia uma mulher mais incrível, com uma história única e especial. E você também me encontra em todas as redes sociais como Thaís.Simplício. Eu espero você e até a próxima. Tchau, gente!